Fala galera, beleza? Professor Jean Azevedo para o canal Geografia. Continuamos aí a nossa análise do Enem em cima das questões, fazendo uma revisão em cima de temas que probabilidade é grande de cair no Enem. O Enem tem uma frente muito forte que é a discussão de problemas ambientais. E está aqui um problema ambiental que sempre aparece no Enem. Discussão de solos. Tá? Então vamos falar um pouquinho de solos. E o principal problema de solos em regimes tropicais, é a chuva. Né? Então a chuva é um dos principais agentes para a desconfiguração desse solo, para a degradação desse solo. Então vamos lá para a questão. Ó. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver problemas oriundos desse processo, que, em última análise, geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação do solo, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais, em nível local e até mesmo em grandes áreas. Então aqui tem um trecho do livro do Guerra, que é um dos pais da geomorfologia brasileira. Quando eu falo de geomorfologia, eu estou falando de relevo, estou falando de dinâmica da paisagem, isso também engloba os solos, belezinha? Então vamos lá, deixa eu só apagar aqui, deixa eu trocar de borracha, isso, agora vai ficar melhor. Deixa eu apagar e vamos começar a nossa análise. Ó. Vamos falar de solo, rapidinho. O que é solo? O que é o solo? O solo é a rocha degradada associada à matéria orgânica. Isso dá origem ao solo. Esse solo ele se desenvolve, então ele nasce, ele se desenvolve, os agentes externos, intempéricos, vão desgastando cada vez mais a rocha e esse solo vai se aprofundando mais, apresentando mais horizontes. Ele vai se desenvolvendo e se não ocorrer uma prática de manejo, quando se pratica uma atividade agrícola, então quando você tem uma atividade agrícola e se esse solo não passar por uma prática de manejo, ele pode se degradar, perder seus nutrientes e praticamente virar areia, virar deserto. Tá? Por exemplo, aí um processo de desertificação. Tá? Mas esse manejo, além da desertificação, pode gerar erosão. O que é erosão? É a perca de solo. Então, se perde o solo geralmente ele vai ser levado para a área mais baixa da topografia. E essa área mais baixa da topografia é um rio. E nesse rio, esse solo vai ficar depositado, provocando assoreamento. Tá vendo aqui? Então, se esse solo recebe uma prática agrícola e ele não é feito nenhum tipo de manejo, pode ser que ocorra erosão, aí a gente vai discutir um pouquinho, e aí todo esse solo vai ser carregado para a área mais baixa da topografia, que é o rio, e ali vai provocar um outro problema ambiental, que é o assoreamento. Então vamos lá, cara. Vamos fazer a nossa análise aqui. Ó. Então aqui vamos pensar que você tem uma área cheio de gramíneas, bonitinho, e aí isso aqui é retirado. Tá? Então você vai ter aqui um trator retirando toda essa grama. Porque aqui vai ser feito um plantio agrícola. Então vamos lá, vamos plantar soja. Então, lá plantar soja, e isso aqui se colhe, se planta de novo, faz a rotação, utiliza milho, se planta soja, se planta milho durante muito tempo. E aí se decide
né, não plantar mais soja. E aí esse solo fica exposto, né? Então o solo vai ficar exposto por um bom tempo. Então ele vai ficar lá, tranquilão, sem nenhuma cobertura vegetal por um bom tempo. O clima ele continua agindo ali na região, continua chovendo, né? Principalmente no verão, falando de Brasil. E no verão nós temos um tipo de chuva que é totalmente prejudicial ao solo, que é a chuva torrencial ou convectiva, o toró, aquela que cai pingos grandes d'água. Então, se chove, como não há cobertura vegetal, o efeito splash é maior. O que é o efeito splash? A força da gotícula de água no solo, a capacidade dela de romper as partículas. Quando você tem uma cobertura vegetal, essa partícula de água vai bater na planta e vai ser absorvida pela planta, vai escorrer na planta e vai diminuir o impacto dela no solo. Então o efeito de splash é menor. Quando você não tem essa cobertura vegetal, essa gotícula de água cai direto no solo, desagregando as partículas e abrindo pequenas fissuras, que eu chamo de sulco. Se não for feito nada, ele passa para ravina. E a última etapa desse processo de degradação do solo, sem nenhuma cobertura vegetal, sem nenhum manejo, sem nenhum terraceamento, nenhum sistema de drenagem, nenhuma aração para facilitar a percolação das gotículas de água no solo, vai ser a vossoroca ou a bossoroca, que é o último estágio do processo erosivo. Cara, praticamente já te dei a resposta, né? Então vamos lá. A preservação do solo, principalmente em áreas de encosta, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade do fluxo hídrico. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é a aração. Não, ajuda na percolação da gotícula de água no solo, diminui o impacto. O terraceamento? Não, diminui o fluxo de água que está na vertente. O poiso? Não, é o solo descansando, né, de plantação. Então isso aí é bom para o solo, vai facilitar a drenagem. A drenagem? Não, a drenagem você vai retirar a água do solo. Então, o que é prejudicial para tudo isso? O desmatamento. Alternativa E. Uma questão fácil na TRI, tá? Tinha que acertar, mas aí a gente trouxe aí várias discussões a respeito de processos erosivos e também até dando pitaco ali de desertificação. Carinha, curta, compartilhe, ajuda o canal, se inscreva, continue assistindo as nossas aulas em cima das questões aqui no Acelera Enem do canal Geografia. Abraço!